A graça e a paz de Jesus, nós estamos aqui em mais um Talk para Elas, onde você é sempre muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre descansar em Deus. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 17, a partir do verso 11, vai contar a história de quando Moisés subiu ao monte com Arão e Hur, enquanto Josué lutava a guerra contra os amalequitas no vale. E aí a gente sabe que Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés. Mas eu quero ler só um versículo, no 12, que diz assim: porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma rocha e a puseram debaixo dele. Então ele assentou-se sobre ela, e Arão e Hur sustentaram suas mãos, um de um lado, outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E no fim, eles venceram a guerra contra os amalequitas. Eu queria só deixar um recado no seu coração, que Deus falou muito comigo nessa passagem, que mesmo é muito importante nós termos nossos intercessores. Eles são maravilhosos e muito essenciais. É muito importante termos amigos, termos nossos ajudadores de jornada, mas até mesmo o cajado, porque Moisés ele segurava o cajado e Josué lá do vale olhava para o alto e via Moisés com as mãos erguidas, segurando aquele cajado que representava tamanha autoridade. Eu imagino que Josué olhava para o alto do monte e quando ele via aquela cena, ele se lembrava do que Deus fez lá no Mar Vermelho. Muitas vezes, até mesmo o ministério, a autoridade que Deus pôs sobre nós, pode se tornar um peso. E para isso, nós precisamos dos nossos intercessores. Para isso, nós precisamos dos nossos amigos, dos nossos ajudadores. Sobretudo, nós precisamos aprender a descansar em Deus. Aqui está dizendo que Moisés sentou sobre uma rocha, e a Bíblia diz que a nossa rocha é o Senhor. Ele é a nossa rocha, a rocha mais alta que nós mesmos. E Moisés sentou sobre ele. Quando o corpo de Moisés está sentado sobre essa rocha, ele pode sim investir toda a força que ele tem em seus braços, investir a força que ele tem para aquela necessidade daquele momento. E isso também facilitou o trabalho dos seus ajudadores. Certamente Moisés ali descansado, podendo fazer mais força nos seus próprios braços, os seus intercessores estavam sendo abençoados, estavam tornando o seu trabalho, Moisés estava ajudando a tornar o trabalho dos intercessores algo um pouco mais leve, um pouco mais favorável. Então, que nós possamos aprender com esta cena a descansar, ainda que nós tenhamos ajuda dos seres humanos, ainda que nós tenhamos ajuda física, nós precisamos lembrar que precisamos descansar na rocha, que é o Senhor. Então descanse. Descansa o seu coração, que tudo vai dar certo. Descanse o seu coração, porque no fim dessa batalha, a Bíblia diz que Moisés ergueu um altar e disse: o Senhor é a minha bandeira. Ele não criou uma frase, um texto. É muito mais, principalmente para nós aqui da ComBC, é muito mais do que um slogan. É o slogan da nossa comunidade, né? O Senhor é a nossa bandeira. Que isso seja muito mais do que uma frase para nós. Que isso seja um altar. Que isso seja um princípio, que isso seja muito firmado no nosso coração, porque nós descansamos nele e é ele que nos faz vencer as batalhas. Deus abençoe você, um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo Talk. Tchau! Sou mulher.